Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murti Veda Vivagine Yomavadyapta Dakshinamurti Sarvadanta Siddhanta Gosharam Dhammam Gosharam Govindam Paramanandam Sadiguru Pranatoshmaham. Shanti, Shanti, Shanti Om. Aquilo que não pode ser escutado pelo ouvido, mas pelo qual os sons são conhecidos, saiba que aquilo é consciência ilimitada e não o que as pessoas adoram por aí. Nós estamos falando agora da audição, né? Existe uma melodia interior chamada Shanti, peace, tranquilidade, sem nenhum fenômeno, né? Mas é uma melodia derivada do elemento silêncio, né? Assim, espaço, com aquele silêncio. Muito embora o espaço tenha como propriedade um som, mas esse som originário do espaço é simplesmente um som silencioso que diz esse é o Shanti, né? Esse Shanti interior, né? Que é a nossa natureza. Então, aquilo que pode ser escutado pelo ouvido, em termos de sons, né? Melodias mais densas, mas pelo qual os sons são conhecidos, né? Os sons são conhecidos através desse som original chamado Om. Om é o melhor símbolo de Brahman, entendeu? No início existia o que? O som, o verbo, né? A palavra, a inteligência desse universo, né? Conhecimento de toda essa projeção aparente. Então, aquilo que pode ser escutado pelo ouvido, que não pode, desculpem, eu estou um pouco pensando na Champions League já. Estou brincando, hein? A Champions League foi um pensamento que apareceu, mas eu tenho total controle sobre essa Vassana. Com a ajuda do meu amigo aqui, que ele falou que ele ia desligar a televisão e não ia deixar acender também. Aquilo que não pode ser escutado. Ah, porque faltava um ser, é por isso que eu, né? Está faltando uma palavra. Aquilo que não pode ser escutado pelo ouvido, mas pelo qual os sons são conhecidos, saiba que aquilo é a consciência ilimitada, e não o que as pessoas adoram por aí, né? Então, os objetos, eles são densos e sutis. E entre os objetos, nós conhecemos os objetos sonoros, né? Os sons, né? E tem sons que são adorados por determinadas pessoas, mas esses mesmos sons podem ser odiados por outras pessoas, né? O que, de qualquer modo, né, indica o fato de que a felicidade não é realmente contida nos objetos. Né? Eu, quando ouço essas músicas, né, techno, como é que chama? Essas techno... No meu tempo chamava de heavy metal, ou techno something, essas músicas, né? E nos dias de hoje, que são... Batistaca, né? É pior que heavy metal. Pior que heavy metal, né? Então, heavy metal é coisa do passado, mas essas músicas, né, eu não tenho, mas se eu for, né, falar com uma pessoa jovem, com meu filho, né, ele pegava o meu carro nos Estados Unidos para sair, fazer compras de vez em quando, que era um carro grande. Aí, quando eu entrava no meu carro, acendia o rádio já estava naquelas músicas horríveis, entendeu? E eu tinha que ajustar, né, o rádio, porque aí eu botava naquelas rádios que tocava só soft jazz, né? Dá uma balançada no rádio, né?
em vez de ativar. Então, o mesmo objeto auditivo, ele pode ser uma fonte de prazer para uma pessoa e o mesmo objeto pode ser uma fonte de dor, né? Isso vai depender das vássanas do indivíduo, né? Mas, na verdade, aquilo que não pode ser escutado pelo ouvido, mas pelo qual os sons são conhecidos, né? O que significa dizer? O ouvido, ele pode ouvir tudo que exista em termos de ondas sonoras, né? Ele pode captar tudo, mas ele não pode captar a consciência, né? Porque a consciência ela é livre dos atributos. Então, essa propriedade auditiva, ele já é uma configuração de Maya, né? A consciência sendo, né, a essência de tudo, né? Através do qual Maya desenvolve todo, né, esse universo, né? Não pode ser captado através desse órgão sensorial chamado audição. E eu, por muitos anos, eu pensava, não, pode sim. Eu tinha entrado numa escola espiritual. Eu tinha estudado um pouco uma escola espiritual, acho que era associada ao sufismo, etc., que falavam desses mestres que associavam experiências místicas com sons. E depois eles ficavam colocando aqueles sons, né, para estimular ou reproduzir aquelas experiências místicas, né? Duas equívocos ou confusões ou mal-entendidos básicos. Uma que você precisa de utilizar um meio de conhecimento, que é a audição, para produzir uma memória ou reproduzir uma experiência, né, que nada mais é do que um certo estado mental, entendeu? E tudo aquilo, mais ou menos, né, dizendo que isso é o ser, né? A gente vai usar aqui a audição para acalmar a mente, o som, um tipo de melodia, que é associado a algumas experiências. Vocês já notaram que a gente entra em contato com uma música, através de determinadas músicas, a gente tem determinadas experiências, aí a gente quer ouvir aquela música de novo, porque ela reproduz, de um certo modo, a lembrança ou o sentimento, né? A lembrança emocional daquelas experiências, né? Então, existe isso como estratégia, mas tudo isso é dentro do mundo do engano espiritual, entendeu? De que o ser é um objeto de experiência, seja ele visível, né, ou auditivo, ou aquilo que seja, né? Ou experienciado pela mente. A mente é uma forma de órgão sensorial. Quando a gente tem essas experiências sutis, né, místicas, etc., ocorre no intelecto, né? Então, o intelecto também é o sexto sentido, né? A capacidade de captar, né? De experienciar e conhecer esses estados, né? Esses estados, né, místicos, etc. Aquilo que não pode ser escutado pelo ouvido, mas pelo qual os sons são conhecidos. Então, o ouvido não pode realmente, né, captar a natureza de Brahman, né? Eu ouvi dizer que é Om, né? Então eu quero, né, ficar ouvindo Om, Om, Om. Eu quero, né, produzir ou haver alguma epifania, né, de modo que eu possa ouvir o Om interno, né? Então tudo isso é possível, né? Mas, fundamentalmente, a gente não consegue, através da audição, né, ouvir, né, ou contatar Brahman, que é a nossa natureza, como o sujeito absoluto, né, a luz dentro do qual todos esses fenômenos, inclusive os auditivos, né, são revelados, conhecidos, experienciados. Então, eu não tenho condição de conhecer essa essência através de nenhum desses órgãos sensoriais. Isso inclui também a audição, mas pelo qual os sons são conhecidos. Pelo qual os sons são conhecidos. Através de que esses sons são conhecidos? É da minha orelha. Não é a orelha, é através do corpo sutil. Existem uns órgãos auditivos que existem dentro da mente, dentro do corpo sutil, né? Então, é através daquilo. Não, mas eu, sem o intelecto, eu não consigo coordenar ou integrar esse estímulo e cognitivamente, né, dizer, que melodia maravilhosa, que melodia. Então, existem todos esses fatores, né? Mas, fundamentalmente, aquilo que não pode ser escutado pelo ouvido, mas pelo qual os sons são conhecidos, é sempre e somente Brahman, né?
tudo somente é experienciado e conhecido através de Brahman, que é a consciência dentro do qual todos esses objetos sensoriais de experiência, até mesmo os objetos intelectuais, são revelados, iluminados, revelados e conhecidos, né? Esse é realmente os olhos dos olhos, ouvido dos ouvidos, a boca da boca, etc. Porque sem o qual nenhum desses órgãos sensoriais são realmente efetivos, né? Eles não conseguem exercer as suas propriedades, as suas funções. Portanto, saibam que aquilo que é a consciência ilimitada e não os sons que as pessoas adoram por aí. O verso 9, aquilo que não pode ser cheirado pelo nariz, mas pelo qual os objetos são cheirados, saiba que aquilo é a consciência limitada do Brahman, e não o que as pessoas adoram por aí, né? As pessoas que têm um olfato muito, né, apurado, né? Então, ela né? É um outro trick que as pessoas utilizam no mundo espiritual. Existem círculos espirituais, eu acho que talvez nessa mesma linha, que associam a determinados cheiros, eles induzem algumas experiências através do cheiro. Eles vão criando as experiências, vão criando um campo no qual as experiências são projetadas pelo intelecto, e aí as pessoas têm essas experiências místicas, e eles ficam associando com um cheiro. Aí depois eles apresentam o cheiro, a experiência mística ocorre, entendeu? Mas nada disso é realmente Brahman, né? Brahman é aquilo através do qual os cheiros e as experiências relativas aos cheiros que eu gosto e que eu não gosto são obtidas, né? É aquilo através do qual, né? E não os cheiros que as pessoas gostam por aí, cheiro de cocô, né? Eu estava passeando no outro dia no Brasil, a gente tem que cancelar essa vasta. Tem tanto cheiro de esgoto por aí, né? Principalmente no Rio de Janeiro, as cidades do Rio. Então, a gente tem que transcender essa história de os meus gostos e desgostos por cheiro, né? Eu me lembro um período que eu estava caminhando, aí tinha um cheiro ruim e a pessoa começava a reclamar. Eu disse, cara, se toca, isso aí é somente um estímulo, né? Um estímulo sensorial. Você está dizendo que você não gosta desse cheiro, portanto, você vai ficar sofrendo o seu desgosto, né? É engraçado que a gente diz que o sofrimento, às vezes, a gente define ele como um desgosto, né? Você lembra? Agora me vem em mente isso. A língua portuguesa diz, eu fiquei tão desgostoso, né? E a palavra, estou sofrendo. Sofrendo por quê? Porque a minha Vasana diz, eu não gosto disso, né? Então, qual é a chave de tudo? É gostar de tudo que chora, que o Lorde nos apresenta, né? Todos os cheiros, todas as experiências visuais, sensoriais, etc. O bem e o mal, a gente tem que aceitar tudo, né? Como um pressado do Lorde. Vamos ver, entrar no capítulo 2 e ver o que o Kenna nos diz. O professor disse, se você pensa que conhece bem a consciência, então você conhece apenas uma pequena parte de sua forma limitada. Portanto, Brahmana, a consciência sem limites, é digno de investigação. E o discípulo disse, eu conheço Brahmana. Interessante esse verso. O professor disse, se você pensa que você conhece bem a consciência, então você conhece apenas uma pequena parte de sua forma ilimitada. Realmente, a consciência não tem forma, mas se a gente pensa que eu conheço bem a consciência, significa eu conheço, né, todas as descrições inferenciais, né, a respeito de Brahman, de modo que eu sou um scholar espiritual, eu sou um pandit, eu sou um acadêmico das escrituras. E não só, eu conheço diversas escrituras, etc, etc. Então, se você pensa que você conhece bem a consciência, Brahman, então você conhece apenas uma pequena parte da sua forma ilimitada. Porque você está conhecendo o quê? Você está conhecendo aquilo que pode ser conhecido, que são objetos. Isso é importante a gente compreender claramente, porque o Vedanta não é um fim por si mesmo, entendeu? O Vedanta é um objeto.
É um meio, todos os pramanas, os meios de conhecimento, são objetos, com exceção de consciência e existência. É o único pramana que não é um objeto. Esse pramana se utiliza de diversos outros meios de conhecimento, outros pramanas, e o Vedanta é um dos pramanas. Essa metodologia de ensino, né, também é um produto de Nitya. É um pramana, é um objeto. Então, se a gente desenvolve uma compreensão acadêmica, né, intelectual, de todo esse conhecimento espiritual dos 4 Vedas e de todos os Upanishads e Brahma Sutras, etc., a gente desenvolveu um conhecimento muito limitado de Brahman. A gente está conhecendo aquele aspecto do Brahman, né, que nada mais é do que a metodologia de ensino, né, que permite, que revela, né, Brahman. Então, uma coisa é esse meio de conhecimento, e a outra coisa, que não é um fim por si, mas a outra coisa é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento, aí sim a gente pode dizer: eu não conheço o Brahman, eu não conheço a consciência, eu sou a consciência, né? Aham Brahmasmi, né? Porque tudo é a consciência, né? Esse é o conhecimento realmente que liberta, né? Portanto, Brahman, consciência sem limites, é digno de investigação. Se você pensa que você realmente conhece o Brahman, naturalmente aí se refere a conhecimento objetivado, né? Conhecimento objetivo. Não, eu conheço o Brahman, é assim, eu estudei todos esses Upanishads, eu faço isso e aquilo, agora eu compreendi, eu sei, eu conheço o Brahman. Então, se a gente conhece o Brahman como alguma coisa que possa ser conhecida indiretamente, como um objeto, como alguma coisa outra que eu mesmo, né? Então, significa que você conheceu somente uma Brahman numa pequena forma de sua total ilimitação. Portanto, o Brahman, que é a consciência sem fim, sem limites, é digno de investigação. O discípulo tem que continuar discriminando. Aí o discípulo disse: eu conheço o Brahman. Vamos ver onde é que esse diálogo vai nos conduzir. O discípulo disse: eu penso que conheço o Brahman. Já melhorou um pouco, né? O discípulo já está dizendo assim: olha, entendeu? Eu não sou arrogante. Eu tenho a impressão que eu conheço o Brahman. Eu penso que eu conheço o Brahman. Eu não penso que eu conheço bem. A consciência, eu conheço a consciência, mas eu não conheço tão bem essa consciência, né? Conheço, mas não conheço. Mas também não penso que eu não a conheço. A gente conhece, mas a gente não conhece bem. A gente nem conhece, nem desconhece completamente. E aí o professor diz, né? O Kenna diz: aquele que diz eu nem conheço e nem a conheço, na verdade não a conhece, saiba disso. Porque todos nós, né, nós temos uma certa compreensão, conhecimento, né, dessa consciência, né? Porque ela brilha no nosso intelecto, ela se reflete, né? Esse mistério, né? Essa ciência humana, né? Então todo mundo sabe, não, eu tenho consciência, eu sou consciente, mas ainda assim a gente não sabe exatamente o que significa ser a consciência. A gente pensa o quê? A gente pensa assim: não, eu possuo a consciência, como se consciência fosse alguma coisa, entendeu? Outra que eu mesmo, que de qualquer modo, né, tem pessoas que vai no extremo de pensar que eu generei, eu criei a minha consciência, eu desenvolvo a minha consciência, isso e aquilo. Então, se você pensa que você conhece, mas não conhece, você ainda está muito confuso, né? Saiba disso, né? Se você fala, eu conheço, mas não conheço. Isso é uma outra, né, ilustração da condição humana, né? Um intelecto, ele é operado, né, ou influenciado por excesso de rajas e tamas, ele causa
essa condição, entendeu? Eu sei, mas não sei. Eu vejo, mas não vejo. Eu estou confuso, né? A mente é, entendeu? Né? A mente ela fica questionando e duvidando. Eu sei, mas não sei. Eu posso ver que existe um pouco de luz aqui, né? Mas existe escuridão misturada com a luz, né? A analogia, a metáfora da corda e da cobra, né? É uma metáfora muito importante porque ela ocorre no fim da tarde, quando existe a famosa, assim chamada penumbra, né? Que existe uma mistura de conhecimento e ignorância. Tem um pouco de luz, mas tem um pouco de escuridão. Então, essa condição de penumbra no fim da tarde é quando nós somos sujeitos à ignorância, né? A erros de percepção. Então, essa condição é semelhante à condição de todo indivíduo, na medida que ele começa a querer compreender a sua real natureza. Ele não sei, mas não sei, entendeu? Eu ouvi dizer que eu sou a consciência e eu quero realmente compreender e reivindicar minha identidade. Eu conheço, mas não conheço. Entendeu? Por quê? Porque existe tanta escuridão misturada com luz, né? Conhecimento e ignorância operando, né? Rajas e tamas. Por isso que as escrituras vedantinas, elas se tornam o pramana, né? O meio de conhecimento para conhecer, porque eles vão produzir, né? Eles vão revelar ensinamentos através, né, desse processo gradual de desenvolvimento de sattva, o intelecto purificado, refinado, satificado, entendeu? Sutilizado, esse intelecto ele começa a desenvolver essa visão da real natureza, né, do universo, real natureza não dual do ser, né? Então, no início a gente sabe, mas não sabe, a gente conhece, mas não conhece, né? Assim, não, em alguns momentos a luz acendeu e eu me dei conta que não, eu conheço a consciência. Por quê? Porque a consciência, ela tá, nós estamos banhados na consciência, né? Nós estamos mergulhados na consciência. A consciência é aquilo que é o pramana dos pramanas, é aquilo que faz tudo para nós sem fazer nada. Então a gente se desenvolve até mesmo antes de entrar em contato com esses conhecimentos espirituais puros, não deturpados ou modificados, né, através de interpretações pessoais de alguns indivíduos, né? Então esses conhecimentos puros, antes de nós entrarmos em contato, a gente desenvolve uma certa compreensão, né, de Brahman. Sim, eu sei que existe a consciência e eu conheço, né? Para início de conversa, quando a gente diz eu conheço a consciência, né, a gente tá lidando com o conhecimento indireto, né? Eu e a consciência. Então eu conheço a consciência, né? Esse é conhecimento indireto, mas a gente conhece, mas não conhece. Até que as escrituras, né, gradualmente, elas revelem para a gente o que é. Você é o 10º homem, você é a 10ª mulher, você é Brahman. É o único modo de a gente conhecer Brahman, como nós sabemos, né? Eu conheço Brahman, o discípulo disse, eu penso que conheço Brahman. Eu não penso que a conheço bem, né, claramente bem, mas também não penso que não o conheço. Aquele que diz, eu nem conheço, nem não conheço, ainda não a conhece. Saiba disso. Então, isso é importante do ponto de vista, né, do Jiva, do buscador de moksha, né, porque estabelece, né, você precisa ser humilde, porque existe uma tendência no Jiva espiritual, apenas ele tem um pequeno vislumbre, um insight, né, a luz acende um pouquinho, imediatamente ele falou assim, ó, tudo resolvido, né? Missão cumprida. Eu conheço o Brahman, não tenho mais nenhuma dúvida. Você não sabe quantas vezes eu ouço, não tenho mais nenhuma dúvida, agora é claro. Aí eu falo que ótimo, que legal, vamos dar um tempo aí e ver o que vai desenvolver, né? E algumas pessoas conhecem mesmo. Diversas pessoas, algumas pessoas do nosso grupo, em poucos anos, desenvolveram essa compreensão. Eu sou Brahman, entendeu? Mas o ego do indivíduo, ele tem a tendência de prematuramente
querer declarar para ele mesmo e para o mundo que, sim, eu conheço o Brahman, entendeu? Ou até mesmo eu sou o Brahman naqueles momentos de sattva, de clareza, entendeu? Então, aquele que ainda está meio confuso, meio duvidoso, né? Eu conheço, mas não conheço, não é bem claro, esse conhecimento não é claro, não é sempre presente. Então, isso significa que eu não conheço, saiba disso. Por quê? Conheço o conhecimento Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, é um conhecimento irreversível, entendeu? Quando você conhece, você não tem mais jeito. Tá? Então, esse conhecimento direto, ele é irreversível e ele é sempre presente. Por quê? Porque não é um conhecimento a respeito de um objeto que aparece e desaparece e que é sujeito ao meu esquecimento, devido ao meu sistema de memória, entendeu? Minha memória. Não. É um conhecimento daquilo que é a minha natureza e, portanto, é aquilo que, sem o qual eu não existo. Então, é aquilo que é sempre presente como a luz do iluminador. Quando você sabe disso, todo dia que você dorme, acorda, você diz, oh, aqui, Brahman, consciência de novo aqui, né? Iluminando o meu dia, né? Obrigado, Brahman, obrigado, Lord Ishvara, entendeu? Por manter esse equipamento, né? Ainda refletindo, né? Essa luz. E ok, agora eu tenho que fazer o que eu preciso fazer, né? Tenho que fazer declaração de imposto de renda, fazer isso, fazer aquilo, né? Então, esse conhecimento é um conhecimento que, quando a gente sabe, a gente não tem a menor dúvida. Uma das aspectos desse autoconhecimento é um conhecimento que coloca fim à busca. Entendeu? Ele não somente ele coloca fim à necessidade de todos os outros tipos de conhecimentos científicos, né, objetivos, de fenômenos, mas ele coloca fim à busca por Brahman, a busca por esse autoconhecimento. Entendeu? Então, quando o indivíduo conhece, ele conhece. E ele não precisa dizer para ninguém. Entendeu? Ele simplesmente sabe, a busca cessou. Aí, de repente, se ele estiver associado a um professor, ele diz, porra, tem uma coisa estranha que aconteceu comigo. Eu perdi a minha identidade como buscador e agora estou em dificuldade. O que eu faço? Aí, nesses casos, o professor, às vezes, pode dizer assim, olha, você conhece, mas não conhece totalmente. Você conhece quase que integralmente, entendeu? Mas, ainda assim, você está um pouco confuso, esse conhecimento precisa ser mais lapidado, porque você ainda está perguntando, e agora, o que eu faço? Existe uma confusão ainda entre você, Brahman, e você, sua identidade como buscador de Brahman. Entendeu? Mas quando esse conhecimento ele realmente é bem estabelecido, o indivíduo simplesmente fala para o professor, olha, a busca acabou. Eu tenho um amigo meu aqui de São Paulo, que ele obteve essa compreensão a respeito da sua real natureza alguns anos atrás. Ele estava em associação com o Ramji e comigo aqui no Brasil, quando eu vim morar no Brasil 6 anos atrás. Ele participava de muitos seminários meus e do Ramji no exterior. Né? Aí, quando essa clareza veio, ele falou, putz, achei, descobri, me toquei. Né? Aí, uma das coisas interessantes que ocorreu a ele é que ele foi desenvolvendo um desinteresse de ficar fazendo seminários, isso e aquilo, entendeu? Ele falou assim, puxa, eu comprei tantos livros novos do Vedanta, você sabe? Ele me chamou de Naga, né? Naga, eu não estou nem conseguindo abrir os livros mais. Entendeu? Isso é uma coisa estranhíssima que está acontecendo comigo. Eu falei, e agora? O que você vai fazer com aquela vassana sexual que você tem? Ele falou, putz, cara, nem me diga. Antes desse conhecimento, eu queria tanto, né, ter amantes, namoradas, etc, etc. E agora está chovendo mulher no meu horto. Né? Agora que eu tenho esse conhecimento, parece que as pessoas estão vendo que eu não estou mais mendigando, né, que eu estou mais radiante, etc. E agora está chovendo mulher no meu horto. Eu estou me divertindo, né? Eu falei para ele, então se divirta, mas com atenção. Beba moderadamente, né?
né? Eu não falei nada para ele, deixa ele se divertir. Aí, o que você vai fazer? Eu simplesmente estou indo para o estádio ver jogo de futebol com a minha família, coisas que eu não fazia. Eu estou simplesmente curtindo o samsara. Mas dá um outro ângulo, dá um outro ponto de vista, porque eu já não estou buscando esse autoconhecimento, entendeu? Isso para nos dar uma dimensão que o mundo não obstaculiza, entendeu? Essa libertação, essa liberdade do Yanni, né? Mas ainda assim a gente tem que ficar de olho. Aí passou um tempo, eu ouvi de novo alguma novidade dele, aí ele tinha dito que ele tinha voltado para as escrituras, porque o samsara, né, que parecia uma coisa, que delícia agora, né? Eu posso curtir o mundo sem essa ignorância, né? Aí devagarzinho aquela doçura do mundo começou a perder gosto, entendeu? Né? Aí ele começou a voltar para as escrituras, etc, etc. Mas ele continua vivendo uma vida ordinária. Existem diversas pessoas que sabem quem elas são e vivem as vidas mais ordinárias. Por quê? Porque não é a natureza deles propagar esses ensinamentos, entendeu? Essa pessoa que eu me refiro é uma pessoa extremamente reservada, muito reservada. Ele não gosta de ser exposto, nada disso. Ele simplesmente continua fazendo aquele trabalhinho dele, morando ainda em São Paulo, apesar desse conhecimento, né? Então, uma pessoa que conhece, ela simplesmente para de buscar aquilo que ela queria conhecer, né? Ela sabe que eu sou Brahman, eu encontrei, ela para de buscar. Aquele que diz, eu não conheço, eu nem conheço, nem não conheço, na verdade, ele não conhece realmente, ele não tem ainda essa compreensão clara daquilo que ele é. Aquele que não a conhece, aquele que não a conhece, aquele que a conhece, não a conhece. Essa é uma expressão muito interessante. O que aconteceu? Deu bug aqui. Deu bug? Que a conhece, não conhece. Tá. Ok? Então, mas isso é um verso, né, que da margem é muito mal entendido no mundo espiritual, que a gente precisa de ficar, né, esclarecer um pouco. Porque diz, aquele que não a conhece. Que história é essa? Aquele que não a conhece, a conhece. E aquele que a conhece, não a conhece. Existem dois aspectos a essa afirmação que precisam ser, né, desdobrados. Um deles é aquele que a conhece, mas a conhece ainda como um objeto de conhecimento, como alguma coisa fenomenal, outra que a luz do iluminador, entendeu? Eu conheço o Brahman, por quê? Porque agora, nos meus estados de Samadhi, Brahman se apresenta para mim com uma vastidão enorme, entendeu? Com uma não dualidade. Então, Brahman, para mim, se tornou aquela experiência mística, né? Então, aquele que diz que aquele que a conhece, não a conhece. Esse é um ângulo para a gente compreender essa afirmação. Aquele que a conhece a consciência, ele não a conhece porque ele ainda está objetivando aquilo que não pode ser objetivado, porque ele é a luz da subjetividade, né? Que é a natureza do indivíduo jiva, né? Então, um outro ângulo é aquele que a conhece não a conhece, né? Porque existem pessoas no mundo espiritual que não veem a hora de se autodeclararem iluminados, né? Eu sou o Brahman, eu tenho autoconhecimento, né? Então, aqueles que se autoproclamam, né? Eu sou Yanni, eu sou um sábio espiritual, etc. Aqueles você pode ter certeza que não conhece. Entendeu? Uma das características do Yanni é total humildade a respeito disso, porque, no final das contas, entendeu? Todos nós, né, somos Brahman, e alguns sabem um pouco menos, um pouco mais, alguns ainda têm algumas dúvidas, alguns sabem e se
e esse conhecimento purificou o indivíduo, né? Extensivamente, etc. Mas, no final das contas, não existe nenhum motivo de se proclamar e de desenvolver uma vaidade espiritual, entendeu? A vaidade espiritual é simplesmente uma indicação de ignorância espiritual. Então, se a pessoa diz, eu conheço, eu sou isso, eu sou aquilo, significa que a pessoa ainda está sobrepondo o ego em Brahmana, entendeu? O ego do Jiva, eu sou o iluminado, né? Então, aquele que diz que a conhece, não a conhece. Por outro lado, aquele que não a conhece é uma outra afirmação um pouco perigosa. Mas é o mesmo raciocínio. Aquele que não a conhece como um objeto de conhecimento, conhece Brahman como a luz do iluminador, o sujeito absoluto, dentro do qual tudo que pode ser conhecido é conhecido. Então, aquele que não a conhece como um objeto de conhecimento, ainda assim a conhece. A conhece como? Conhece como a luz do iluminador, né? Que ilumina tudo que pode ser iluminado, menos Brahman, menos ele mesmo. Menos ele mesmo. Por quê? Porque ele não é um objeto de iluminação. Ele é a luminosidade pura, né? Ele é a consciência. Aquilo, na presença do que as coisas são iluminadas, reveladas e conhecidas. O outro ângulo é aquele que não a conhece, significa aquele que não vai por aí dizendo, venham todos, eu conheço Brahman e eu vou mostrar Brahman para você, etc, etc. Esses caras, né? Aquele que simplesmente ele permanece silencioso, sem fazer propaganda do autoconhecimento, sem nenhuma vaidade, sem nenhuma... A vaidade, na verdade, é não somente uma indicação de ignorância, mas é de infantilidade também, porque o indivíduo, quando a ficha cai, o citocômetro acende, né? Ele, no máximo, ele deveria se sentir assim, putz, grila, mas como é que eu não pude ver isso? Eu tenho que me envergonhar de não ter visto essa coisa tão óbvia antes, entendeu? Mas aí ocorre, como ocorreu comigo, né, que imediatamente o ego que ainda tinha sobrevivido a esse autorreconhecimento, ele disse assim, agora eu vou iluminar o mundo, né? Eu quero ensinar, mostrar que todo mundo é Brahman, né? E eu fiquei intenso, né? Eu queria que as pessoas viessem pessoalmente para mim, demonstrar para eles experiencialmente que você é a consciência, essas coisas, isso chamado de ignorância, né? Doença da iluminação. Até mesmo uma pessoa que reconhece a sua, ainda fica sujeita a um pouco dessas vasanas, né? Portanto, aquela pessoa que não a conhece, no sentido que a pessoa simplesmente fica na dela sem nenhuma ambição espiritual, nenhuma ambição de ensinar o mundo, de transformar o mundo, de iluminar o mundo, entendeu? Que a motivação por trás de tudo isso, ele pode ser uma motivação guiada pelo ego. Embora a doença da iluminação seja um fenômeno comum e passageiro em geral. Todos nós estamos sujeitos à doença da iluminação. É quando o ego ainda sobreviveu esse auto-reconhecimento, ele permanece ainda, entendeu? Ele não foi ainda inteiramente esse sentimento, eu sou o cara, eu penso, eu faço isso e aquilo, ele não foi ainda cancelado no início, entendeu? É um processo que, em geral, ele requer um pouco de tempo, de assimilação, de frutificação desse conhecimento. A frutificação principal é o cancelamento do sentimento de authorship, né? Autoria e execução das minhas ações, né? Isso significa, né, aqueles de nós que temos uma vasana para propagar esses ensinamentos, a gente deve realmente ficar de olho nas motivações dessa vasana, mas ainda assim dar expressão a essas vasanas, porque esses ensinamentos precisam ser propagados, entendeu? O Dharma está sendo destruído
Estamos chegando a um extremo adármico, né, no planeta. Então, a gente precisa de propagar, compartilhar, dividir, mas de modo sábio, entendeu? Sem forçar isso nas pessoas que não estão preparadas ou que não estão interessadas. E, ao mesmo tempo, sabendo que eu sou um instrumento do Lorde, de qualquer modo. E sabendo que se o ego está ali, se eu me mantenho associado às escrituras e o professor é importantíssimo nesse processo. Eu tenho um amigo meu, um aluno meu, que diversas vezes deu umas grandes balançadas, porque o ego, às vezes, né, se você não estiver associado a um professor e tiver essa humildade e a confiança no professor, aí sim a gente pode perder o nosso caminho espiritual, né? Mas, em geral, as pessoas com essas vássaras de ensino, propagação do Vedanta, elas precisam realmente abraçar essas vássaras e continuar fazendo isso. E isso se torna um grande sadhana espiritual, né? Passar adiante esses ensinamentos. Para dizer que você a conhece, você deve a conhecer em cada estado da mente. Olha que bacana, né? Aquele que diz, eu conheço o Brahman, para que você realmente possa dizer, eu conheço o Brahman, você tem que conhecer o Brahman independentemente dos seus estados mentais. Ah, não, eu só consigo quando eu estou extremamente satívico. Então, você não conhece o Brahman. Você conhece uma experiência satívica, que é um reflexo de Brahman, numa certa condição mental, né, que produz uma certa experiência. Você está se confundindo com a sua experiência. Então, para conhecer Brahman, você deve conhecer em cada um dos estados mentais da mente. Os estados mentais são fundamentalmente de sono e sonho. Mas no estado de vigília, a gente experiencia uma infinidade de variações de estados mentais. Tudo bem com você hoje, Blantinha? Tá? Então, no estado de vigília, a gente experiencia uma infinidade de estados, né? Então, aquele que conhece Brahman, ele conhece a única coisa que é livre e independente de Nietzsche. Portanto, você conhece aquilo que não depende do estado mental, que não é um produto de um estado mental, que não é o resultado de um estado mental. Então, você conhece aquilo que não depende da mente. Ou você conhece aquilo independentemente de todos os estados mentais. O que isso significa dizer? Ah, estou irritadíssimo hoje. Tive uma discussão com a minha esposa, entendeu? Ela está fazendo a mala de novo. Dessa vez ela está vindo para o Brasil, ela está trazendo 2 malas. Agora ela vai me ameaçar com 2 malas. Então, a possibilidade que ela comece, né, a fazer as malas existe, né? Aí, de repente, aquilo vai irritar a minha mente, né? Aí eu falo assim, putz, grilo, a minha mulher, ela destruiu minha iluminação, meu autoconhecimento, né? Porque agora a minha mente é agitada, né? Não, porque esse autoconhecimento não é uma função, não depende de nada, é o conhecimento daquilo que é o único fator livre e independente de tudo aquilo que se modifica constantemente, o que inclui o estado mental da Gigi. A Gigi, na medida que ela nem vai ligar para manter um estado, entendeu? Por quê? Porque o conhecimento é aquilo que é it's always good, it's always available, sempre bom, sempre presente, sempre disponível. Quando você sabe, mesmo que sua mente esteja dando tchilique, né? Você sabe, nenhum problema, esse conhecimento imediatamente, ele... Né? Agora me lembrei de uma analogia interessante. Os navios, eles têm aquilo que a gente chama de nastro, né? Você conhece o nastro do navio? Quem conhece o nastro? Lastro. Hã? Lastro, obrigado. Lastro. São memórias velhas do tempo que eu trabalhava como engenheiro no estaleiro Mauá. E o mastro também. Hã? O mastro. O lastro. O lastro
é o peso que permite ele se equilibrar, né? Eles vão calibrando, né? Eu acho que eles colocam água embaixo para estabelecer um peso que estabiliza, né, o equilíbrio do navio, apesar de águas violentas, né? Então, esse nastro, né? Lastro. Então, esse lá é porque se eu não tenho o Alex perto de mim, a minha memória, quando ele está mais perto de mim, a minha memória é mais confiante, mais confidente. Então, esse lastro, tem que desenvolver uma vassana para o lastro. Então, o lastro do navio é mais ou menos o Yanni tem isso, entendeu? Ele perde o equilíbrio dele, dá um chiliquinho aqui e ali, aí imediatamente esse lastro, ele equilibra ele de novo, entendeu? Por quê? Porque esse conhecimento é presente, mesmo que em alguns momentos ele cause uma reação de irritabilidade, ou pelo que seja, entendeu? Portanto, para que a Gigi conheça Brahman, ela deve conhecer todo Brahman, apesar de todos os estados, as variações dos estados mentais da Gigi. Conhecer Brahman é saber que você é imortal. Pela virtude da consciência, se ganha vida. Pela virtude de Brahman, né? Em Brahman a gente ganha vida. Porém, se ganha imortalidade somente com... que lindo! A primeira vez que eu li esse verso. Que lindo, que maravilhoso. Nós estamos falando sobre a vida encarnada, né? A vida temporal, Nitya, né? E a vida imortal. Olha que lindo. Para dizer que você conhece o Brahman, você deve conhecer em cada estado da mente. Conhecer Brahman é saber que você é Brahman. Conhecer Brahman é saber que você é o imortal Brahman. Essa consciência, existência, sem início, sem fim. E que não faz nada e que jamais se modifica. Não envelhece. Não cria rugas. Não perde cabelo. Não tem nada. Não fica com cheiro ruim. Então, conhecer Brahman é saber que você é esse princípio imortal. Aí ele diz, pela virtude da consciência de Brahman, você ganha vida. Porém, você só ganha imortalidade na medida que você conhece Brahman como você mesmo. Entendeu? Como você sabe que você é Brahman. Aí, somente então, você pode ganhar a imortalidade. A gente ganha vida, né, através dessa benevolência de Brahman, a virtude de Brahman, o poder de Brahman, ele vai produzindo esse milagre da vida, os jivas, as entidades influenciadoras, até que o jiva desenvolva a sabedoria espiritual que permita ao jiva reconhecer Aham Brahmasmi. Então, Brahman nos propicia a vida, né? E nos propicia essas revelações das escrituras, né? Que servem o propósito, né? De revelar para o Jiva-Atma que ele é Paramatma. Aí, ele não somente, Brahman, está nos propiciando a vida, né? A vida material, carnal, temporal, né? A vida nesse mundo, nesse samsara, de novo, aparecendo aqui. Ele nos propicia a vida e ele nos propicia a imortalidade. A vida mortal e a imortalidade, né? Que é o produto, né? O byproduto, subproduto desse conhecimento. Portanto, pela virtude de Brahman, você ganha a vida. Porém, você só ganha a imortalidade, né, através do conhecimento. Eu sou Brahman. Você não acha isso lindo ou eu sou um fanático? Alex, você acha lindo? Alex está na mesma página comigo. Eu acho lindo e você é um fanático. Olha só, o Alex é realmente um sábio. Sabe o que ele me disse? Ele falou, é lindo sim, e você é um fanático.
O verso número 5. Se uma pessoa conhece o ser pleno, a consciência eterna, o verdadeiro objetivo da vida é alcançado. O sofrimento aguarda aqueles que não a conhecem. Conhecendo-a, o sábio deixa de lado as coisas deste mundo e reivindica a sua imortalidade. Olha só, a mim eu fico emocionado com esses versos, honestamente. Ainda bem que eu não choro mais. Eu tenho um amigo que chora. Eu não vou dizer quem é. Eu tenho um amigo que ele chora com essa beleza do Vedanta. Eu já não choro mais, mas já chorei. No período que eu era mais sentimental, eu chorava. Se uma pessoa conhece o ser pleno, que é a consciência eterna, o verdadeiro objetivo da vida foi alcançado. O que isso significa dizer? Que a gente vive, sabendo ou não, né, com o objetivo de restabelecer a nossa natureza plena, inteira e completa como Brahman. Mas devido a essa ignorância, né, cósmica, universal, a gente tenta restabelecer essa plenitude indiretamente através da manipulação dos objetos do campo, que é uma missão impossível. O indivíduo, a pessoa que conhece o ser pleno, essa consciência eterna e imortal, para ele, o verdadeiro objetivo da vida foi alcançado. Alguém tem alguma dúvida ou objeção a respeito disso? Você? Eu tenho. Hã? Então, no fim, Brahman teve todo o cuidado e toda a atenção de construir tudo isso, construir Maya, Ishvara, construir tudo isso e vivificar os corpos dos jivas, para que a gente entrasse em contato com tudo isso e, por meio do Vedanta, entendesse e contemplasse que, na verdade, nada disso corresponde a nada do que é real, para que a gente se desapegasse e voltasse o olhar para dentro e reconhecesse que, na verdade, a gente é tudo e deixasse isso para trás e retornasse para ele. Uma outra professora de Vedanta potencial. Vai acabar mudando de profissão. Hein? Acabou de descrever o que é lila. Exatamente. Passatempo. Você chega aqui, você vai, através de todo esse processo, a única coisa que eu poderia, né, editar na sua descrição é que você disse, deixa eu ver se a minha memória ainda funciona, você falou que a gente vai, através de tudo isso, tem um Jiva, foi criado, a gente vai vivendo, agora eu esqueci, mas tinha uma pequena edição. Com relação ao tempo que Brahman tomou para trazer tudo isso. Não, era uma palavra que tinha uma conotação. Ao propósito? Não importa. Não, a sua descrição foi perfeita, é a descrição do samsara, ou lila, como a gente queira ver, entendeu? Todo esse campo dharmico, ele serve o propósito da gente amadurecer, né? Acho que ela falou retornar. Não é retornar para ele, sempre foi ele. Não era essa palavra, era uma outra passagemzinha aqui, pim, na minha mente, mas eu não quis te interromper, minha memória está ficando mais precária. Mas todo esse processo, ele serve o propósito, né, é uma fricção, a vida é uma fricção, né? Prazeres e dores, altos e baixos, sucesso e fracasso, a gente sofre muito, né, na vida. Mas esses sofrimentos, eles servem propósito, esses prazeres e dores servem propósito, e esse propósito é amadurecimento espiritual, né? Então, a pessoa, quando está madura, e somente quando ela está madura, ela de qualquer modo, ela chega ao Vedanta, ou o Vedanta chega a ela, como a gente queira dizer, aí ela começa a contemplar esses ensinamentos que inicialmente dizem, você está buscando a plenitude, mas você está buscando na direção errada. Agora que eu me lembrei a palavra que você falou. Você falou uma palavra dentro, essa que eu queria só, entendeu? Quando você começa a buscar dentro, né? Esse buscar dentro é que eu quero dizer assim, essa história de dentro e fora é um conceito comum no mundo espiritual. A gente pensa que o dentro é quando a gente fecha os olhos e experiencia os nossos pensamentos, emoções, sentimentos, né? Então, não é exatamente isso, entendeu? Os objetos existem sempre, né, fora de nós, embora não
a parte de nós como objeto. Objeto é um objeto, né? Seja ele denso ou sutil, né? Mas tudo isso, né, ele serve o propósito de desenvolver, né, propiciar esse desenvolvimento, amadurecimento espiritual que finalmente um dia, né, nos leva, nos coloca em contato com o Vedanta e com o professor de Vedanta. Aí então o propósito final da vida, né, ele é ao nosso alcance, né? Agora eu sei que existe Brahman, e Brahman é pleno, e eu sou Brahman, eu ouvi dizer, né? As escrituras dizem repetidamente isso. O professor nos ajuda a compreender isso, né? Os professores. Então, é através desse conhecimento que nós chegamos ao como é que se diz? Ápice, o ápice, né? Da jornada, da journey, né? Do Jiva, que é chegar a esse clímax, esse ápice, entendeu? Que é a contemplação. Eu sou inteiro, pleno e completo, e eu não preciso de ficar por aí correndo para haver e obter coisas como o meio de me completar, entendeu? Não, você disse tudo muito bem. Se uma pessoa conhece o ser pleno, a consciência eterna, o verdadeiro objetivo da vida é alcançado. Né? Mas aí, se você tiver uma conversa mais séria com o Platini depois, entendeu? Vai ser, pô, vamos alcançar esse objetivo, essa vida. Aí ele vai coçar a cabeça assim, né? A vida próxima. Né? Vamos curtir um pouco mais de samsara, né? Esses prazeres e dores, uma baladinha aqui, um hangover amanhã, etc. Né? Então, vai depender dos nossos apegos a esses frutos doces e amargos que a vida nos propicia, né? A gente sabe que são frutos doces e amargos, mas ainda assim a gente desenvolve um certo apego. Eu agora desenvolvi um apego à Natalina, né? Sabe, eu acabo voltando. Parece que ela fugiu. Ela está um pouco temerosa dessa minha dependência. Que hora a gente começou? 11, ok. Portanto, o sofrimento... então vamos fechar isso aqui e parar para o almoço. Se uma pessoa conhece o ser pleno, a consciência eterna, o verdadeiro objetivo da vida é alcançado. O sofrimento, ele aguarda, ele está sempre ali envolvendo aqueles que não conhecem Brahman, que não conhecem a consciência. Naturalmente, não é conhecer como alguma coisa outra que nem mesmo, mas é o conhecimento realmente de Brahman, só é possível através de eu sou Brahman. Se você diz eu conheço o Brahman, você não conhece o Brahman. Se você diz eu sou Brahman, você conhece o Brahman. Mas esse eu sou Brahman deve ser um conhecimento que muito bem internalizado, né? Digerido e internalizado. E quando ele é bem internalizado, a gente só diz isso para nós mesmos. A gente nem diz para os nossos amigos, porra, agora bateu, agora... Isso aí são ainda alguns aspectos do ego, né? Mas isso depois passa, essa doença, não precisa preocupar. O sofrimento aguarda aqueles que não conhecem a si mesmo como Brahman. Conhecendo-se como Brahman, o sábio deixa de lado as coisas deste mundo e reivindica a sua imortalidade. O propósito, o benefício desse autoconhecimento nada mais é do que, né, o reconhecimento daquilo que é eterno. Porque a temporalidade é uma coisa traumatizante para o indivíduo jiva, né? Saber que eu sou o corpo e o corpo, né, ele é destinado, né, a desaparecer, e se o corpo desaparecer, eu desapareço. Se o corpo deixar de existir, eu deixo de existir, eu perco a minha existência. Então, isso é o grande problema do jiva humano. Esse limite imposto pela temporalidade é a coisa mais difícil para o jiva aceitar, né? E como eu comentei ontem, né, a gente não aceita também porque, no fundo, intuitivamente,
a gente não pode aceitar uma coisa que não seja natural para a gente, que não é a nossa natureza. Como é que a gente sabe disso? Qualquer coisinha que não seja natural para a gente quer se livrar. Se a gente, por exemplo, a gente vai, se machuca um pouquinho, aí tem algum germe, alguma coisa que entra no corpo, não é natural ao o meu corpo imediatamente ele começa a repelir esse objeto, né? Porque não é natural para mim, né? Então, a gente está sempre querendo, né, remover alguma coisa que não seja inerente à nossa natureza. E a limitação não é realmente inerente à nossa natureza, porque a nossa natureza é paramátima, né? Então, reconhecer nós mesmos, reivindicar essa nossa identidade como paramátima, é reivindicar a nossa imortalidade. E aí, somente então, o Jiva começa a relaxar. Porque o medo da morte é a mãe, o medo, né? O medo mãe, o medo raiz de todos, né? De todos os outros medos. E não somente é o medo de todos os medos, mas é o que a fonte que vai gerar todos os desejos, porque todos os desejos do Jiva são desejos, conscientemente ou não, desejos de tentar remover a imortalidade através da segurança, né? Eu tenho um amigo nos Estados Unidos. Essa reivindicação ela é feita nesse plano ou em outro, depois, tipo... Não, aqui. Tudo é possível somente aqui. Tem um amigo nos Estados Unidos, naquele período que eu queria ser milionário, que ele me dizia, Naga, é milionário sim, mas $1 milhão não basta, $1 milhão. Mínimo para você ficar bem, são 5 milhões, isso e aquilo. E ele tinha essa convicção de que se você tiver muito dinheiro, você pode se tornar quase que imortal. Um dos criminosos que controla o mundo, ele deu algumas entrevistas que ele disse isso também. Eu não sou religioso, eu não acredito em Deus, e eu me sinto um Deus, porque eu sou capaz de obter quase tudo que eu quero, entendeu? Então, essas pessoas extremamente materialistas, eles pensam que através desse poder econômico, né, eles possam evitar a morte, né? Todo esse desejo por, né, acúmulo, né, é uma fantasia infantil de tentar evitar a morte. Esse meu amigo me dizia, cara, se você for um milionário, você vai ter os melhores médicos, os melhores isso, os helicópteros te pegam e levam daqui, papapá, você pode prolongar a sua vida muito, muito, muito. E eu estou vendo a desilusão do cara, a ilusão do cara, porque as pessoas milionárias, bilionários morrendo à direita e à esquerda, né? Então não tem modo, o único modo realmente, né, é através desse conhecimento, Aham Brahmasmi, aquilo que nunca nasceu e nunca morre. Professor, Então, sim, querida. eu estou com uma dúvida aqui. Diga. Peraí. Deixa todo mundo ouvir a sua dúvida aqui. Ok. Eu tenho certeza, né, que o Vedanta é o conhecimento que pode levar a eu conhecer a mim mesma, né? Eu estou associada, então, ao Vedanta, estou associada a um professor qualificado, e aí, agora me veio uma pergunta assim, essa associação e essa exposição ao Vedanta, esse reconhecimento do ser, aí teria 3 possibilidades. Ele será um clique intelectual, de tipo, me reconheço. Ele é, como está no último parágrafo aqui, o sábio deixa de lado as coisas desse mundo, então eu preciso deixar de lado as coisas desse mundo, segundo, para antes acontecer isso. Ou é uma graça de Ishvara, como a gente já ouviu em alguns momentos aí do... Não, essa... Então, esse moksha envolve todos esses 3 fatores que você mencionou, entendeu? Ele é um produto, né, de uma contemplação, de um trabalho, né, discriminativo, contemplativo, né, seguindo essa lógica do Vedanta, que conduz
a essa clareza, essa convicção a respeito, né? Eu sou a consciência, eu não sou o intelecto e não sou o corpo físico, né? Então, envolve um reconhecimento cognitivo e intelectual a respeito daquilo que é a sua natureza imortal, né? E esse reconhecimento, ele é produto de um processo já de um desinteresse pelo samsara, né? Pelos objetos do mundo. Você raramente obtém esse conhecimento e retém esse autoconhecimento, a menos que uma certa maturidade espiritual tenha sido já, né, desenvolvida de tal modo que o seu interesse já não é tão amarrado no samsara, entendeu? Então, é os dois. O autoconhecimento ele vai destruir ainda mais o interesse pelas coisas do mundo, mas o autoconhecimento não é possível até que esse desinteresse já esteja relativamente desenvolvido. Em outras palavras, a gente precisa um pouco de mais de sattva, essa energia que revela, e menos de rajas, a energia que deseja e que corre atrás, entendeu? De modo que a gente possa desenvolver essa convicção de autoconhecimento, né? Então, é uma convicção cognitiva, depende dessa qualificação chamada de dispassion ou vairagya, que é um relativo desinteresse pelos objetos de desejos, porque a gente compreende que os desejos jamais vão resolver essa questão existencial do jiva, né? E envolve também esse terceiro fator seu, que é chamada a bênção, né? Você falou bênção? Hã? A graça de Shua. A graça. Essa graça de Shua também é um dos fatores, entendeu? Porque esse citocômetro, essa ficha que cai, ela, em geral, ela cai no momento que a gente menos espera. E quanto mais a gente quer que essa ficha caia, às vezes, mais a gente impede. Aí a gente simplesmente entrega e diz assim, ok, Ishvara, quando for o meu momento, eu sei que as últimas dúvidas ou suspeitas a respeito da minha real identidade, elas se dissolvem. Aí a busca termina realmente, entendeu? Aí eu sou claro, essa clareza que não é puramente intelectual, mas é existencial, por falta de uma palavra mais apropriada, né? Então, envolve a graça de Shvara também. E as escrituras dizem aqui e ali que a graça de Shvara, ela ocorre... Primeira coisa é que a graça, ela precisa ser merecida. E Shvara não vai graciar ninguém com autoconhecimento, a menos que esse alguém ele tenha seguido, né, o Dharma, né, o Dharma de Shvara e desenvolvido méritos espirituais, kármicos, etc. Se um cara ele é simplesmente adármico, ele é viciado em drogas, ou ele é um político corrupto, ou é um psicopata, né, dessa nova ordem mundial, então esses caras jamais vão ser graciados com o autoconhecimento. O que significa? A graça precisa ser merecida, entendeu? Então, o indivíduo, o jiva, tem que fazer a sua parte, mas existe somente... A gente pode fazer até um certo ponto, e depois a gente tem que esperar essa graça de Shvara. E dizem que Shvara, né, os sábios dizem que Shvara, ele propicia essa graça na medida que ele vê que essa graça ela vai servir não somente para um indivíduo, mas vai servir para o benefício do todo, né, do meio ambiente, de outros seres, etc., etc., né? Então, esse é um conceito também importante, porque Shvara sabe o que é o melhor para o campo, né? Não é uma questão de eu, entendeu? Porque, no final, Ishvara é aquele que fica regulando conhecimento e ignorância, conhecimento e ignorância. Então, ele precisa de mais conhecimento, ele precisa, eu tenho que ligar o citocômetro de outras pessoas, né? Porque o mundo está ficando cada vez mais sombrio e escuro, né? Então, existem os 3 fatores que você mencionou, Betânia. Obrigada. E lindo, vai servir para o bem do todo, e Shvara dá a graça também. Maravilhoso isso. Eu digo isso de experiência própria, direta, porque esse desejo por esse conhecimento direto, muito antes de eu encontrar o Vedanta, ele era muito intenso. Eu não tinha muitas qualificações bem desenvolvidas, mas eu tinha essa qualificação, que é considerada a mais importante,
que é o desejo intenso. O desejo intenso é uma coisa que não necessariamente deve ser tão dramático como no meu caso e em outros casos, mas ele precisa ser muito intenso. E no meu caso foi dramático porque eu estava pronto de pagar qualquer preço por esse conhecimento, entendeu? Então, as minhas preces no final, quando eu vi que eu não podia produzir esse conhecimento final, as minhas preces eram: estou disposto a pagar qualquer preço, Lorde. Aí as minhas preces no final, assim: tire a minha vida, mas revele a sua real identidade para mim, de modo que eu possa compreender essa não dualidade, né? Então, no meu caso, foi dramático, porque eu literalmente estava disposto a deixar o corpo morrer, mas eu queria morrer conhecendo o Brahman como a mim mesmo, né? Então, como é que se diz? Essas graças, elas não são como na loteria, entendeu? A pessoa precisa, de qualquer modo, merecer. Apesar de todos os meus defeitos, todas as coisas horríveis que eu fiz na vida, todas as malas que eu fiz a minha esposa fazer e desfazer, entendeu? Apesar de tudo isso, Ishvara falou: não, esse cara aqui ele está tão fodido, viveu uma vida tão difícil, sofreu o pão que o diabo amassou, agora ele quer isso, ele está disposto a pagar com a vida, assim, vamos agraciar esse cara aí, porque o cara, entendeu? Então, tudo, no final das contas, depende dessa graça final de Ishvara. Tá? Professor, uma última pergunta. Última pergunta da super... Não, mas é bem... Hã? Então, eu não tenho essa prática de pedir nada a Ishvara, né? Colocar, entre aspas, nas minhas orações esse desejo pelo conhecimento, por reconhecer quem sou, por facilitar tudo isso. Como a gente fala o shanti, 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 né? No final das nossas aulas, também é válido, porque eu não uso esse recurso, né? Vamos dizer assim. As nossas invocações, os nossos shanti, 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 são formas de oração, se a gente realmente, se a gente estiver conectado com o significado de tudo isso, entendeu? É trazer Ishvara como o fator de todos os fatores, ou a totalidade de todos os fatores, e pedir a Ishvara, né, por favor, me ajude a desenvolver mais sátiva, mais clareza, mais qualificações, entendeu? Porque o meu objetivo é reconhecer minha identidade como você, né? Como Brahman. Então, essas são as preces. O Vedantino, as preces do Vedantino são as preces mais elevadas que existem, entendeu? É assim: abro meus olhos, purifique o meu coração, refine a minha mente, de modo que eu possa reconhecer, né, essa unidade entre eu e Brahman, eu e você, né? Então, essa é a prece mais elevada, que não é a prece do cara chato, que fica enchendo o saco de Ishvara. Eu quero um carro novo, uma mulher nova, uma casa nova, é isso, uma namorada, né? É isso assim, puxa, né? Na medida do possível, né? Me ajude a desenvolver sattva, clareza mental, de modo que eu possa reconhecer a minha identidade em você como você. Então, essa é a prece mais elevada. Tá? Então, gente... Oi, Arlindo. Oi. Tudo bem? Não sei se daria para colocar uma... O Mário está ficando agitado aqui, porque ele quer ver o segundo tempo do jogo, mas eu falei para ele que a barca hoje está em águas profundas do Vedanta, e nas mãos de Ishvara não vai ter sentido para ninguém. O Roberto, ele ficou assustado e já saiu do... nem vai voltar. Diz aí, querido. No, na linha da pergunta da Betânia, eu sempre me fico a vezes perguntando, né, quem é que dispara esse processo de busca, né? Quem é que dispara esse, digamos, não é quem é que cai, digamos, que faz cair a ficha, sino quem é que dispara o processo, né? De a pessoa do jiva entrar nesse processo de busca, sair desse automatismo e entrar, porque eu me estava lembrando de uma frase, né, até acho que quando falando de Einstein, né, de que
nunca a solução vem da causa do problema, né? Então, a causa do problema é esse processo de automatismo, né? De reforçar vasana, de o jiva estar nesse processo constante, né? Então, fico pensando na solução para esse problema, ou a saída para esse problema, não pode sair do jiva, né? Tem que sair de algo fora desse processo, né? E aí fico pensando que talvez a graça, o próprio Brahman, o próprio Atman, né, é que em algum momento dispara, não estou falando de despertar, estou falando de disparar o processo, né, de dar esse estalo para mudar de direção, sair desse processo vicioso. Aí fico pensando de que tem que ser algo fora desse mecanismo. Não pode ser sair do mecanismo. Não sei se ficou claro minha questão. E aí chegamos de novo à graça, né? Qual vem primeiro, né? Talvez a graça, em sentido que a própria, que tudo é Brahma, né? Tudo é, mas talvez a graça é decir, a primeira graça seja dar esse estalo, né? E aí é quando começa tudo, né? Porque que é o que leva uma pessoa? Às vezes fico pensando né? Por exemplo, em que momento eu comecei nesse processo? E por que eu comecei nesse processo? E não consigo encontrar muitas vezes esse estalo. E aí digo, o que foi? Por que eu entrei nisso? O que foi? Né? E Svara foi... E a gente chega nessa conclusão também, né? De que foi uma graça que eu, em algum momento, ele me levou a esse ponto que eu vi esse estalo. Né? Não sei se foi claro para mim. Né? Não sei se ficou claro. O seu discurso foi muito bacana, foi perfeito. Foi muito legal. Da onde inicia esse impulso espiritual, né? Esse início dessa busca por moksha, entendeu? Ele inicia do nosso sanchita, né? Méritos kármicos, né? Quando a gente menos espera, a gente vem aqui com essa tendência espiritual, né? E quando a gente vê essa tendência vai se desenvolvendo, aí no final a gente quer moksha, né? Tudo isso é parte desse sistema. Esse sistema ele é composto não somente pelo Jiva, por Ishvara também. Então, Ishvara é aquele que concede, né, o resultado dos nossos sanchitas karmas, né? Então, a gente tem essa compreensão de que, no final das contas, essa totalidade, né, de fatores, né, o campo, né, que rege a experiência de todos os Jivas, é que, de qualquer modo, define e determina o início dessa busca e o fim dessa busca, né? Tudo isso é determinado, né, pelo sistema inteligente, essa ordem kármica chamada Ishvara, né? Daiva, o sistema completo, né? E é um ser autoconsciente e vivo, muito embora não seja encarnado, né, como um super jiva, né? Muito legal o seu discurso. Ok? Namada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário
de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.